Olá, bom dia. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação. Hoje é dia 29 de junho de 2021. Eu sou Sandra Souza Guimarães, jornalista aqui do Observatório, e você acompanha aqui as nossas transmissões diariamente, sempre ao vivo, às 8 horas da manhã. Transmitimos via Rádio Cultura de Curitiba e também via redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra aí facilmente como @justiçaeco. Então você pode acompanhar pelas redes sociais com imagem também, pelo rádio somente o som, então fique à vontade. Pelas redes você tem a opção também de participar, enviar perguntas, comentários, sugestões, o seu alô, o seu bom dia. Eu queria dar bom dia aí aos ouvintes da Rádio Cultura e a toda a equipe da rádio, sejam todos bem-vindos. Pessoal aí da coleção Fauna do Brasil entrou também, Flávio também, Aves Mansa está com a gente, Ivo Rec, Ivo, bom dia, Sônia Cortese, Rafael Subânia, Vernei Serafini, Paulo Cunha Lana. Paulo Cunha, que honra estar aqui com o professor nos acompanhando. Inclusive, nós vamos falar de uma área, de um assunto de interesse do professor Paulo Lana, né? Hoje o programa Justiça e Conservação vai receber aqui o professor e pesquisador Eduardo Vedor de Paula, coordenador do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da Universidade Estadual do Paraná. A universidade, inclusive, acaba de divulgar uma nova nota técnica, né, do grupo de trabalho que avalia o projeto da engorda da Praia de Matinhos e também a revitalização da orla. Então, foram apresentadas pendências técnicas e também riscos associados que acendem um sinal de alerta, né, sobre um projeto feito sem os estudos necessários e sem o licenciamento ambiental necessário também. E se essas intervenções forem feitas como elas estão no papel, haverá impactos negativos, né, que podem afetar a dinâmica costeira, a dinâmica das ondas aí de praias que não sofrem atualmente com erosão. Também reduzir condições, por exemplo, para o surf no Pico de Matinhos, uma atividade esportiva tão tradicional, já há mais de 20 anos desenvolvida naquela região. E além disso, foi trazido um dado novo, né, do estudo, que é o risco de salinização da bacia do Rio Guaraguaçu, que é responsável por diversos serviços ecossistêmicos, né, como fornecimento de água para toda aquela região e também para o fornecimento, a garantia do estoque pesqueiro, uma grande importância da bacia do Rio Guaraguaçu para o setor econômico do litoral paranaense. Então você pode aí acompanhar, né, todos esses apontamentos que a gente vai trazer aqui hoje no nosso programa. Já vou aqui colocar a transmissão com o professor Eduardo Vedor de Paula para a gente começar, né, a esclarecer alguns pontos que foram reforçados nessa nova nota técnica e também fatos novos que foram trazidos. Aguardem aí, pessoal, que eu vou fazer a transmissão aqui. E vocês estão com muito frio aí? Hoje eu vim encasacada, porque caiu aqui, despencou a temperatura aqui no escritório. Enviei aí a solicitação, para aguardar uns segundinhos. Pessoal, fiquem super à vontade aí para enviar perguntas, comentários, sugestões. Bom dia, professor, tudo bem? Olá, bom dia, Sandra. É uma Agora, satisfação muito grande estar aqui com vocês. Você sabe que eu admiro bastante o trabalho do Justiça e Conservação. E um abraço aí para toda a equipe, para o Gien e para todo mundo que acordou cedo nessa fria manhã curitibana. muito bacana a equipe do professor Eduardo Vedor sempre trazendo, né, argumentos técnicos, científicos para embasar aqui os nossos conteúdos, né, porque o Observatório trabalha, confia na ciência, e a ciência que é feita aí na Universidade Federal do Paraná, e ciência com maestria, com muito aprofundamento, né, uma equipe gigante de professores e pesquisadores que estão empenhados em entender realmente o que está por trás aí dessa, agora falando em dinâmica costeira, litoral paranaense, né, professor, porque às vezes a obra pode ser muito bonita no papel, na maquete, muito necessária, inclusive, mas não é bem assim que funciona. O papel aceita tudo, né? Já o meio ambiente ali, o oceano, já não é bem assim a conversa. Exatamente. Acho importante, Sandra, logo de início, evidenciar que a Universidade Federal. Congelou um pouquinho aí, professor. Vamos ver se a gente retoma aqui o sinal. Senão a gente tenta no. Acho que congelou um pouquinho. Vamos ver se a gente estabiliza esse sinal, senão a gente tenta no 4G, ok, professor? Ok, voltou para você ou não? Voltou, aham. Então, maravilha. Mas o que eu estava destacando é que a universidade, ela apoia totalmente a revitalização da Orla de Matinhos, não só de Matinhos, essa revitalização deveria incluir também, né, os balneários de Pontal, Guaratuba,
né, não concentrar no território de um único município. A universidade também valida e concorda com os resultados do PDS, que é o Plano de Desenvolvimento Sustentável, no que se refere à contenção das enchentes, né, como esse projeto traz. E, inclusive, né, o que gera até dúvida, né, e é importante esclarecer, a universidade não é contrária à engorda. A obra de engorda, esse tipo de empreendimento, é usual atualmente em vários países do mundo e eficiente. O nosso questionamento ele está pautado em dois aspectos principais. Um primeiro, da onde vem a areia, e um segundo, no que se refere às obras complementares à engorda, né, que tem o nome de complementar, nos remete à ideia de ter um custo menor, ter o objetivo de fixar essa areia da engorda, mas na prática, né, são obras que trarão muito mais problemas do que efetivamente resolverão o problema de erosão, que é o objetivo principal, né, da discussão atrelada à engorda. Então, é importante, Sandra, deixar claro que a universidade tem o papel, né, de qualificar o processo, apontar problemas onde eles existem e propor alternativas, né, de menor custo e menor impacto. Então, as 3 notas técnicas que nós produzimos tiveram esse objetivo, né, de qualificar o processo. É importante deixar isso bem destacado, né? Uhum. E professor, como que funciona esse grupo de trabalho, né? Vocês receberam esse projeto aí de uma engorda de Praia de Matinhos, de uma revitalização de orla, né? E a partir daí vocês foram analisando ponto a ponto o que seria feito, o que estava previsto e quais seriam as pendências técnicas e problemas que isso poderia causar. É mais ou menos assim que funcionou o estudo? Perfeito, Sandra. No início de 2020, nos causou muita estranheza esse projeto ser retomado, já que o próprio governo já tinha abandonado diante das recomendações do EIA-RIMA. Foi um processo licenciado lá em 2010, já tem mais de uma década. Muita coisa aconteceu depois disso. E em 2018 foi desenvolvido o PDS, publicado em 2019, importante, né, talvez o mais importante instrumento de planejamento do litoral até hoje elaborado. E o próprio governo do estado do Paraná elencou quais seriam os projetos a serem discutidos de interesse do governo, e a engorda não entrou. Nesse sentido, a gente entendeu, bem, felizmente o governo abandonou a ideia ultrapassada, né, dos espigões, dos headlands, e deve pensar um projeto mais moderno, de menor custo. E fomos surpreendidos, né, com a retomada do projeto, né, e o Ministério Público, em junho de 2020, formalizou um pedido de apoio à universidade via gabinete da reitoria, e o Ministério Público sugeriu que esse grupo fosse formado de maneira interdisciplinar, né, e com professores com experiência comprovada no tema relacionado ao projeto. Então, o nosso grupo é coordenado pelo professor Angulo, né, que tem uma experiência impressionante, né, em dinâmica costeira, erosão costeira, né. Ele já deu entrevista aqui para o programa, né, Sandra? O Paulo Lana, o Paulo Carneiro, da UFPR Litoral, que trouxe essa discussão do Guaraguaçu, como você bem comentou no início, que é um fato novo, não contemplado no projeto. Resumindo, nós temos mais de 10 especialidades, 20 professores com ampla experiência. E esse grupo se reuniu intensamente desde a primeira nota técnica publicada em julho do ano passado. Oficializamos os resultados desse trabalho junto ao governo, fizemos reuniões coordenadas pelo Rasca Rodrigues, no âmbito das quais apresentamos e manifestamos o nosso apoio técnico, estávamos à disposição para qualificar o processo. Algumas questões muito pontuais, assim, foram, de fato, postergadas nesse projeto, mas, para nossa surpresa, o mais caro e o mais relevante não foi considerado, que é justamente a substituição das obras complementares, que eu fico aqui à disposição para falar um pouquinho delas, né? E a nossa preocupação, como é que você vai fazer engorda, Sandra, se você não tem areia? O projeto não diz da onde que vem a areia, não apresenta o volume disponível na área de retirada, que a gente chama de jazida, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho desses dois pontos na sequência também, né?
Queria dar um bom dia aqui para a Beth Moura, que está com a gente, engenheiro Buda também, Onofre Érica, bom dia, pessoal, fiquem muito à vontade aí para esclarecer dúvidas, né? E a dúvida começou ali como um projeto engorda da Praia de Matinhos, depois mudou, né? Recuperação da orla de Matinhos, controle de cheias e revitalização urbanística, porque justamente esse ponto da jazida de areia, de onde seria retirada essa matéria para engordar uma praia, para largar a faixa de areia, era um mistério, né? E continua um mistério até hoje, por isso, de repente, foi retirado o nome principal aí como engorda de praia, professor. Sem dúvida, sem dúvida. A estratégia do governo claramente é uma estratégia pautada no marketing, numa maquete fantástica, mas esse dinheiro que foi gasto, por exemplo, para modelagem, para construção dessas maquetes, poderiam ser investidos em uma avaliação séria da jazida, da área-fonte. Como é que você analisa isso? Quando você identifica uma área para retirada de areia, como no caso aqui do projeto de engorda, que fica na plataforma submersa em frente ao município de Matinhos, você faz a amostragem. Então, você precisa ir até lá e coletar não só como eles fizeram, alguns pontos aleatórios, só a camadinha superficial da areia. Você tem que aprofundar um tubo e até onde você vai retirar com a draga, você tem que aprofundar com o tubo para se certificar que existe areia. Não só o volume, que não está claro no projeto, mas também a qualidade. Porque a nossa hipótese, Sandra, tem pouquíssimos estudos na nossa plataforma rasa, da onde será retirada a areia, e esses poucos estudos mostram que o volume de areia é reduzido, a gente tem predominantemente lama. Então, o risco de um investimento altíssimo como esse, R$500 milhão, e trazer lama, fazer uma engorda com lama, é um risco altíssimo. Até o empreendedor que ganhar essa licitação, espero que não ocorra, né? Acho que tem fortes chances dessa licitação não ocorrer, tal como essa semana tivemos a liminar e cancelou a implosão das pedras palanganas, justamente por falta de subsídios e uma segurança técnica da realização da obra. Eu não tenho dúvida que temos elementos mais fortes do que tivemos para as palanganas, mais fortes do que aquele absurdo decreto de Restinga que o secretário Márcio Nunes passou vergonha, né? Ele propôs um decreto para corte de Restinga, dias depois ele teve que revogar porque não tinha base científica. E o que a gente está dizendo aqui, levantando, é justamente esse aspecto. Acho que o risco de você licitar e depois não ter matéria-prima para a realização da engorda, e até foi uma estratégia tirar do título principal a engorda diante desse risco bastante claro. Mas se você me permite, Sandra, eu gostaria de falar das obras complementares, que são aqueles espigões, né, perpendiculares à linha de costa. Esse tipo de obra, Sandra, não se faz mais no mundo desde os anos 40, anos 50, para esse perfil de praia que a gente tem em Matinhos, né, que é uma praia muito extensa, ela vai desde o Morro do Boi até Pontal do Sul. E mar Praias aberto também, né? de mar aberto, exatamente, cuja dinâmica das ondas é muito intensa. Então, estão previstos os tais headlands, que são espigões, né, com uma ponta, como se fosse uma praça lá na pontinha, para passeio. E esse tipo de obra, onde que tem no Brasil, Sandra? Eu não conheço. A gente tem 8.000 quilômetros de costa e não tem esse tipo de obra eficiente. Né? Essas próteses, né, que são colocadas interrompendo a circulação das ondas e, consequentemente, o transporte de sedimentos, vai fazer com que, só para trazer alguns números, né, o volume de areia transportado por ano em Matinhos, né, que sai, esse sedimento é dinâmico, né, ele vai sendo transportado no sentido sul para norte. O volume anual de areia transportada é de 200 mil metros cúbicos. O que isso implica? 30 mil caminhões de areia. O próprio EIA-RIMA, o próprio estudo, né, as modelagens que foram feitas pela empresa Aquaplan dentro do projeto do governo, validam esses dados. Né? Alerta que são 30 mil caminhões de areia. Quando você constrói um espigão, você interrompe esse transporte de areia. Então, a tendência é que em pouco tempo, meses depois da obra, a gente já comece a ter esse barramento de areia de um lado do espigão e, consequentemente, falta de areia no outro. Né? O que implica essa falta de areia? Intensificação da erosão. Então, o projeto
que ele tem, né, o apelo de conter erosão, mas na prática, cientificamente, a gente já tem essa comprovação que, na prática, ele intensificará a erosão onde já existe, o que é pior. Ele trará problemas de erosão onde não existe. Desde Saint-Étienne até Pontal do Sul, passando por Ipanema, pelo Atame, por todos esses balneários que hoje têm uma restinga bem desenvolvida, que é parque municipal, inclusive, no município de Pontal do Paraná, esses balneários, em pouco tempo, perderão areia, a restinga será erodida e nós teremos que corrigir uma obra mal feita com outras obras. E o litoral passa a ficar completamente artificializado e num custo gigantesco. Pergunta, Sandra, quem fará, né, porque o empreendimento, ele cita que existe esse transporte de sedimentos e propõe, inclusive, que haja uma transposição artificial. A areia que é represada de um lado, né, o que hoje o mar faz de graça, as prefeituras terão que assumir essa conta, transpor esses espigões. Quem que vai pagar essa conta? Quanto custa isso na prática? Qual que é o impacto ambiental dessa obra permanente a partir da sua implementação? Então, são questões que as notas técnicas trazem e que não foram, em momento algum, respondidas pelo governo, né? Professor, o senhor falando assim muito me preocupa, porque me parece um projeto feito de forma muito amadora, né? Existe ali um trecho da Praia de Matinhos que está sofrendo com erosão, né? As marés estão comendo, já comeram grande parte, estão ameaçando construções, então o governo quer resolver aquele problema do trecho, vai construir esses espigões, que são estruturas, né? Um barreamento artificial gigantesco, para tentar conter aquilo ali, jogar uma areia ali que ainda não se sabe de onde que vai ser tirada, nem a qualidade, se vai ser uma areia fina, uma areia grossa, vai ser um barro, ainda não se sabe, e essas obras complementares que vão ser feitas ali para resolver aquele trecho vão afetar a dinâmica costeira de uma região inteira ali que não sofre com problemas atualmente, inclusive vai afetar, como a gente comentou ali no começo, as áreas de surf, que já são tradicionais em Matinhos, vai gerar um efeito cadeia aí em toda uma região, e isso foi feito assim, sem os estudos necessários, sem o licenciamento necessário, como que o grupo de trabalho da universidade, né, que tem uma especialização técnica, científica, tem encarado isso daí? Foi uma surpresa? O que vocês acharam desse projeto quando viram? Perfeito, perfeito. Acho que você trouxe pontos importantes para a gente conversar, né? Por exemplo, a questão do surf e os impactos nessa atividade de extrema relevância para o município de Matinhos. Um grande questionamento que nós trouxemos para a equipe técnica que propõe o projeto, para o governo, foi essa discussão da engorda se fala há mais de 20 anos, né, Sandra? E nunca se fez o monitoramento das correntes, o monitoramento das ondas nessa região onde se pretende engordar. E se eu não tenho monitoramento, eu estou dando um tiro no escuro. É isso que o governo está fazendo. É discurso, é narrativa sem base científica, né? Então, quando você chama os surfistas para conversar e mostra a maquete e diz que não tem risco, você está falando isso completamente sem base técnica científica, porque foram feitas modelagem, sim, mas não com dados adequados. Então, não adianta você ter um baita modelo, um baita software, saber usar esse software, se você não tem bons dados de entrada. E foi isso que aconteceu. Então, a gente não tem como afirmar, como o governo afirmou para os surfistas, de que o pico de Matinhos estará garantido e essas obras não trarão interferências nas ondas. Não, existe um risco altíssimo do tiro sair pela culatra, a primeira ressaca que nós tivemos, alterar o fundo, né, e comprometer a dinâmica de ondas que temos hoje ali na região de Matinhos. Então, de fato, é um tema que preocupa muito. Eu acho que a comunicação ela não está sendo correta e transparente acerca das consequências que essa obra pode trazer, as consequências negativas. Sem dúvida, é um projeto atropelado. Você trouxe um termo de extrema relevância que o grupo de trabalho gastou bastante energia, que é o tema licenciamento. E algumas pessoas podem pensar, poxa, mas a universidade sempre criticando, o Ministério Público atuando contra o governo no sentido de apontar problemas. Não, não é atuar contra o governo. Sandra, o governo sabe fazer licenciamento ambiental. E eu vou dar um bom exemplo, né? A Ferroeste. O governo fez um projeto de 10 anos para licenciar a Ferroeste construir
essa importante obra, que está dentro do PDS também como prioritária, e eu tenho participado de um grupo de trabalho do governo acompanhando esse licenciamento. O governo está fazendo assim de maneira brilhante, sabe? Amanhã teremos uma reunião da universidade com a equipe da Ferroeste, que nos apresentarão o projeto. Eu não tenho dúvida que a Federal e as outras instituições do litoral, inclusive, apresentarão carta de apoio à forma como o processo está sendo conduzido, né? Mas no tempo do licenciamento, no tempo de entender o problema, de revisar traçado. Vou dar um exemplo dentro da Ferroeste. O ramal de Pontal foi retirado, porque a gente sabe que a faixa de infraestrutura é uma aberração dentro do território litorâneo. E o governo reconheceu, é um tema proibido falar de faixa de infraestrutura, a ponto que o ramal ferroviário até o Porto Pontal foi retirado. Por que Matinhos, a engorda, que estava esquecida pelo próprio governo, foi retomada? Por um único motivo: interesse político, considerando as eleições do ano que vem. É uma obra que tem visibilidade, né? É um tema relevante, o nosso litoral está carente de investimento público, né? Passamos mais de 10 anos sem nada de investimento no litoral, e o que eu vejo, o tempo da obra não é o tempo do licenciamento, é o tempo da campanha eleitoral de 2022. É isso que nós temos, né? Então é um tema delicado, espinhoso, mas que a gente tem que abordar de maneira transparente e trazer, né, para a população em geral esse alerta, né, que é possível engordar matinhos, mas no tempo correto. Vamos discutir, vamos qualificar. Tem alternativas aos espigões para manter a areia fixada, que são espigões muito menores, não precisam interromper a deriva de transporte de sedimentos, né? Então, as notas técnicas que a universidade apresenta não são notas contra o empreendimento, são notas propositivas, né? Ah, mas a universidade faz uma série de questões. Sim, são questões básicas que não têm resposta, o governo não estudou, então a gente está questionando para tentar ajudar e, dentro das informações disponíveis, apresentamos alternativas, né, inclusive alternativas construtivas para que sejam analisadas nesse processo. Inclusive, para quem está entrando agora e não conhece muito bem a realidade aqui do estado do Paraná, a gente tem um secretário de Turismo e Meio Ambiente Sustentável, o Márcio Nunes, que ele é o nosso Ricardo Salles paranaense, né? Desde que assumiu aí o cargo da antiga Secretaria de Meio Ambiente, né, que foi transformada em Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Sustentável, ele tem tomado medidas aí no atropelo, né, medidas absolutamente ilegais, fora da lei, como a supressão de restinga, a tentativa de construção de uma faixa de infraestrutura, uma obra gigantesca de uma estrada cortando um trecho de Mata Atlântica extremamente preservado, e agora está com essa obra eleitoreira aí da Engorda de Matinhos. Apresentou uma maquete linda, né, com areia branca, o mar azul, né, espigões ali que mais parecem avenidas entrando no oceano, né, só que daí para construir isso não foram feitos os estudos, nem conseguido o licenciamento ambiental. Inclusive eles estão usando um licenciamento ambiental para uma outra obra, né, uma obra lá de 2009, 2010. Exatamente. É uma questão básica, Sandra, você atualizar, né, esse licenciamento, primeiro, considerando as mudanças de projeto, né? E a nossa recomendação é que considere, inclusive, obras menos custosas e menos impactantes nessa revisão do licenciamento. E temos fatos novos. Eu vou citar, eu já acompanhei algumas entrevistas suas aqui com a equipe do LEC, né, que é o Laboratório de Ecologia e Conservação, coordenado pela professora Camila Domit. De 2010 para cá, foi implementado o monitoramento das praias do litoral do Paraná, né, onde conseguimos entender efetivamente a fauna que utiliza a nossa costa, né? Esses dados primários, dados relevantes, não foram considerados no licenciamento lá de 2010. Então, nós temos informações de qualidade, né, que podem, né, trazer benefícios, uma análise de impacto muito mais robusta hoje, sabe? Então, a gente não está querendo atrasar o processo com licenciamento. Pelo contrário, a gente está querendo economizar dinheiro público e reduzir os impactos desnecessários, como, por exemplo, 30 mil caminhões de areia todo ano jogando areia de um lado para o outro, né, nesses espigões imensos, né, que adentram, né, o mar como
todos viram na maquete lançada semana passada. Com relação à Secretaria de Meio Ambiente, é lamentável, né, o quanto esse secretário não conhece o litoral do Paraná e, principalmente, né, desrespeita aquilo que é construído coletivamente, que são os planos. Né? Acho que a gente tende a crescer muito no litoral do Paraná quando tivermos lideranças que estudem o litoral por meio dos seus planos. O PDS ele tem já uma proposta de investimento robusto e com uma diversidade de aplicações. Por exemplo, a gente vai construir esses espigões gigantescos em Matinhos e Antonina, que é um município turístico, continua com 0% de cobertura de esgoto. Guaraqueçaba segue sem seu acesso. A gente ficou mais de um ano. É importante informar. A UFPR tem trabalhado ativamente no licenciamento da estrada de Guaraqueçaba. Né? Proativamente, muitos colegas, professores, estudantes trabalhando de maneira voluntária nesse processo para acelerar, qualificar e viabilizar. Então, Sandra, retomando, a gente tem uma série de prioridades muito claras, definidas no âmbito do PDS e né, esse secretário, quando chegou, ele já escolheu o primeiro empreendimento que foi refutado no âmbito do PDS, que é a faixa de infraestrutura, criou um grupo de trabalho, eu participei desse grupo de trabalho representando a UFPR, foram 6 reuniões de muita discussão, e o grupo de trabalho tinha como objetivo acelerar o licenciamento e a construção da obra. Depois que teve o escândalo né, da corrupção relacionada à licença do porto privado lá de Pontal do Sul, o governo né, sabidamente recuou e abriu mão desse empreendimento. Né? Logo em seguida, em dia 8 de janeiro de 2020, o secretário vem com uma postura Salles, né, de um decreto sem base científica, sem nenhuma análise técnica, propondo supressão da vegetação. E agora, tira do baú uma obra que já tinha sido superada dentro do próprio Estado, que é a Engorda, e tenta implementá-la de uma velocidade não compatível com as análises, com a participação, com a qualificação do processo. O Rafael Sobania. Obrigada, Rafael. Comprou um selinho aí da nossa live, né? Ajudar aqui o AJC com recursos financeiros. Muito obrigada, pessoal. Tem essa opção de monetização da live. O Instagram permite que você compre selos aí com seu celular mesmo e nos ajude aqui, né, na arrecadação de recursos. A Érica Onofre, né, exatamente tem a questão da obra estar prevista em 2 partes. Ela vê com grande risco de ser abandonada pela metade depois das eleições. Não se sabe qual o reflexo disso para os balneários, por exemplo. E tem esse risco ainda, né? Uma obra eleitoreira, né? Está sendo feita não no tempo do licenciamento e dos estudos, está sendo feita no tempo das eleições, para ele tentar aí uma vaga, provavelmente para deputado federal, né, professor? E depois que ele ganhar essa vaga, não se sabe se essa obra vai ter continuidade, porque não existe sequer um projeto de manutenção dela. Exatamente. São questões muito básicas, né? Quando você licencia o empreendimento, você analisa impactos ambientais, sociais, econômicos em 2 momentos. Né? O momento da instalação, que é esse previsto para agora, logo após né, a licitação, mas como a Érica bem trouxe ali para a discussão, a gente tem que pensar também nos impactos da operação. Né? E como, sabidamente, essas obras complementares trarão problemas, inclusive de manutenção periódica, anual, no mínimo, você tem que ter clareza do quanto custa isso e quais são os impactos decorrentes. Né? Então, também nos preocupa esse faseamento, né? Porque hoje se discute muito no licenciamento ambiental, você pensar na cumulatividade dos impactos, né? E licenciar o macro, como o Porto de Paranaguá está fazendo agora, com a sua ampliação. O Porto está licenciando hoje, junto ao IBAMA, estruturas para 20 anos. Né? Não é uma construção de 1 ano, e sim 20 anos. São 4 fases, mas o licenciamento ele contempla em detalhe tudo. Né? E o que nos preocupa é que aquilo que o governo não tem resposta, ele jogou para a fase 2, justamente para acelerar a fase 1, que é o caso, que agora eu vou trazer, a questão da salinização do rio Guaraguaçu. Né? Estão previstas obras de controle de cheias, né, que visam aprofundar os canais existentes, né, como o próprio Rio Matinhos, tem uma previsão de rebaixar, né, o rio que está bastante assoreado, é verdade,
em 3 metros. Mas uma primeira pergunta que eu faço, o controle do Rio Matinhos não é a profundidade dele, e sim o nível do mar. Então, do que adianta eu aprofundar 3 metros se eu tenho uma chuva torrencial, né, vamos supor aí de 100 milímetros em 24 horas, que normalmente causa inundação em Matinhos, se a maré está alta? Então não adianta, né? Eu preciso pensar em alternativas, né, e justificar muito bem como que essa obra funcionará, né? Me parece muito mais, né, esse rebaixamento do Rio Matinhos focado no mercado atrelado a marinas, a embarcações, e não necessariamente a finalidade que se justifica como sendo uma finalidade social, que é controlar enchentes. E na hora de aprofundar canais, conectar canais para drenar com maior rapidez, desde que a maré esteja baixa, existe uma conexão artificial entre, né, o canal de Saint-Étienne previsto, onde não existe nada de canal hoje, será um canal artificial novo, conectando esse canal com os canais que drenam hoje e que têm conexão com a bacia do Rio Guaraguaçu. Portanto, eu estou falando de água salgada sendo levada para uma bacia de planície. Rio Guaraguaçu, como você bem disse no início da entrevista, Sandra, é o último rio de planície na região sul-sudeste do Brasil preservado, né, com um certo grau de preservação, né? É uma preciosidade, né, professor? Eu gostaria que o senhor descrevesse essa bacia do Rio Guaraguaçu, como ela está hoje, né? E a importância dela justamente aí para a fauna, pela questão dos nutrientes, para os serviços ecossistêmicos. Vamos dar um panorama aí, localizar a importância da bacia do Rio Guaraguaçu antes da gente prosseguir? Perfeito, Sandra. Eu vou usar o conhecimento trazido pela equipe técnica que elaborou o zoneamento ecológico econômico aqui do litoral do Paraná, equipe do próprio governo do estado do Paraná. E para uma das minhas aulas de pós-graduação, antes da pandemia, eu convidei essa equipe técnica do ZE para fazer uma apresentação na universidade desse projeto. E uma das perguntas que eu fiz, Sandra, foi o seguinte: nós sabemos que o litoral tem várias unidades de conservação, são 45 unidades de conservação, que recobrem 83% do litoral. E a gente escuta muito, né? Pô, o litoral não pode construir nada, é só unidade de conservação. De fato, é uma área extremamente sensível, né? E o grande problema é que essas unidades não estão implementadas. Aí é uma outra discussão para uma outra live. Mas, de fato, elas existem. E a gente perguntou para a equipe do ZE, por que vocês estão propondo uma nova unidade de conservação, de proteção integral no Rio Guaraguaçu? O que vocês viram que ninguém nunca tinha visto no passado, né, quando propuseram as outras 45? E eu fiquei assim bastante surpreso, né, com a resposta. Foi o seguinte: a gente está falando, a gente não está pensando nos recursos naturais apenas, a gente está pensando no desenvolvimento econômico não só do Paraná, mas de todos os estados que se utilizam da pesca. Por quê? Como o Rio Guaraguaçu tem mais de 70% da sua extensão em planície, né, é um ambiente extremamente favorável para que inúmeras, centenas de espécies adentrem o rio, as águas calmas e riquíssimas em nutrientes, para se reproduzir e se alimentar. Então, todo o serviço ecossistêmico, toda a base da pesca comercial tem relação com a conservação do Rio Guaraguaçu. E aquilo, para mim, foi uma surpresa muito grande, não tinha lido nada a respeito desse estoque, né, pesqueiro, da relevância dos recursos do Rio Guaraguaçu para a pesca. E eles seguiram dizendo o seguinte, que 85% da água para consumo humano no litoral vem das nascentes do Guaraguaçu, para Paranaguá, para Pontal e inclusive para Matinhos. Então a gente está falando aí de uma estratégia de longo prazo, né, tanto de água e estoque pesqueiro, né? Então veja a relevância. E essa obra, Sandra, não fala, não menciona impactos possíveis na bacia do Rio Guaraguaçu, que é justamente essa conexão do oceano por meio do canal artificial de Saint-Étienne com os canais hoje na bacia do Rio Guaraguaçu. É um tema relevante, acho que até seria injustiça da minha parte não mencionar o nome do meu amigo
Paulo Marques, que é professor da UFPR Litoral, ecólogo, né, tenho participado de algumas bancas com ele, e foi ele que há 8 anos, representando a UFPR no Comitê da Bacia Litorânea, levantou essa questão para o nosso grupo de trabalho, e sem dúvida, Sandra, eu acho que poderia ser assim um objeto de uma live com ele, só para ele contar toda essa história do Guaraguaçu em detalhes, como eu tentei, de maneira bastante resumida, trazer aqui. E essas obras, então, de revitalização de engorda, obras complementares que envolvem ali a região de Matinhos, elas podem trazer, então, com esses canais, uma salinização, uma entrada maior da água do mar dentro da bacia do Rio Guaraguaçu, que vai afetar todo aquele ecossistema, todas as espécies que dependem dele e, inclusive, a espécie humana, né, que bebe aquela água. Sim, bebe aquela água e depende, né, da pesca. Então, é uma preocupação grande. E, mais uma vez, eu trago, a gente não está querendo, estão inventando problema. Não, isso preocupou demais a equipe, né, já que a gente, infelizmente, não tem, né, no litoral a cultura de monitoramento. A gente tem pouquíssimos pontos medindo o nível do mar, medindo a salinidade, a qualidade das nossas águas. Então, o Rio Guaraguaçu, por ser uma bacia hidrográfica especial, do ponto de vista dos serviços ecossistêmicos prestados, sem dúvida merece um monitoramento e merece, né, pelo menos uma análise, né, até que ponto existe, de fato, o risco de salinização. Porque se houvesse risco, a prioridade é rever a conexão desses canais e até mesmo rever a necessidade da abertura do canal de Saint-Étienne, que me parece muito mais uma especulação voltada à indústria do turismo náutico, né, que tem a sua relevância, sem dúvida, no litoral do Paraná, mas vamos aproveitar as áreas estuarinas já consolidadas e não inventar um novo canal onde, né, os problemas, né, consequentes podem ser subdimensionados nesse momento e agravados após a obra, né? O Reginaldo Ferreira, coordenador de projetos da SPVS, até comenta aqui criação de uma rede permanente de monitoramento dos trechos de maior risco e auxiliar também na elaboração de normas que imponham limites mais rigorosos para a construção de casas e condomínios beira-mar. A gente vê, né, que toda essa obra de revitalização, de engorda da orla, tem um fundo de uma especulação imobiliária muito forte também, né, professor? Claro, claro, e é uma indústria que tem força em Matinhos, né, e certamente o interesse eleitoreiro tem relação, né, com essa indústria. Eu fiquei espantado, no final de maio nós fizemos alguns levantamentos ali na Orla, justamente para discutir, gerar material para subsidiar as nossas notas técnicas, e a quantidade, né, de construções em andamento em Matinhos é muito significativa, né? Não tenho dúvida que esse anúncio do governo relacionado ao investimento, que é legítimo, fundamental, é uma lacuna histórica investir no litoral, então, perfeito, esse $500 milhão é muito bem-vindo, mas poderia ser investido de uma forma muito mais adequada, inteligente, distribuída, não concentrar nesses balneários de maior interesse, né, econômico em função da especulação imobiliária, que é muito forte ali na região de Caiobá, principalmente, Matinhos, né? A gente vê, né, se o governo tem aí $500 milhão, né, tem o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral, que elencou de uma forma muito democrática, envolvendo toda a sociedade, as prioridades para o litoral, e a engorda da praia, a revitalização neste momento não é uma prioridade, há outras prioridades muito mais urgentes, como, por exemplo, o saneamento. Se o governo tem $500 milhão, né, por que não investir nas prioridades já elencadas no Plano de Desenvolvimento Sustentável, né? E a gente vê também, né, professor, que envolvidos nesse grupo de trabalho estão o senhor, que é uma referência, né, no geoprocessamento, tem o professor Paulo Lana, tem o professor Rodolfo Angulo, que é outra unanimidade, né, científica na área, tem agora a participação do professor Paulo Marques, e houve também uma tentativa do governo de desmerecer esses profissionais, né? É um grupo de ambientalistas, o Ministério Público também está contra, é um movimento ambientalista, desmerecer todo esse conhecimento científico, né, professor? Como que o senhor se sente em relação a isso? Não me sinto surpreso, né, em um momento bastante peculiar que vivemos hoje no país, né, de ter que defender o óbvio, né, defender
a ciência, mas me parece um discurso pronto, fácil, né, para quando você, perante os seus eleitores, não tem sucesso, né, você precisa ter uma desculpa. E acho que a fragilidade do licenciamento de inúmeros empreendimentos gera esse discurso pronto, de você não seguir o rito como deveria e apresenta para a sociedade ou para os seus eleitores a justificativa que você tentou, que você captou recurso, mas que, todavia, a universidade foi contra, as ONGs, que agora também existe uma discussão, né, uma caçada às bruxas às ONGs, né, que as ONGs foram contra e que o Ministério Público, infelizmente, judicializou e que a Justiça não deixou o Executivo fazer seu trabalho. Sandra, esse é um discurso pronto que a gente encontra nas 3 esferas de gestão pública, né? E é um discurso para justificar a incompetência, que é a incompetência de você escolher a faixa de infraestrutura como estratégia, a incompetência de você propor a supressão da restinga, de você resgatar lá do fundo do baú um projeto que o próprio governo já havia esquecido, né? Então, assim, eu gostaria de também, da mesma maneira que a gente critica qualquer generalização acerca, né, de taxar um pesquisador de ambientalista, eu não vejo problema nenhum ser ambientalista e pesquisador, né? Mas eu vejo que a forma como essas lideranças políticas tratam, né, a ciência é uma narrativa que dentro de um contexto que lhe convém, sabe? Mas eu não vejo que, de alguma forma, né, esse desmerecimento que o governo trouxe desqualifica a forma de pesquisar, porque a nossa forma de comunicar a ciência é por meio de artigos científicos em revistas de alto impacto. Então, nós temos, né, uma crítica muito forte dentro da academia por parte dos nossos pares, né? E também, Sandra, faço uma meia-culpa no seguinte sentido: a universidade, os pesquisadores pecaram, né, em comunicação científica por muito tempo. Né? Isso que a gente está fazendo hoje, de trazer para a sociedade, numa linguagem, na medida do possível, mais acessível, né, que se faça possível. Por muito tempo a gente não fez, a gente se contentou em publicar em eventos científicos, né, e pecou nessa transferência, transposição de conhecimento. Eu acho que o momento de negacionismo no país tem permitido uma autocrítica, uma reflexão dentro da academia, para que busquemos uma maior eficiência na comunicação, um maior engajamento. Eu vejo que, como nunca assim no passado, a gente tem um número de professores bastante envolvidos de maneira voluntária, né, em comitês de gestão de unidade de conservação, conselhos municipais de turismo, conselhos municipais de meio ambiente, de urbanismo, e a gente está fazendo esse mapeamento hoje, Sandra, de quem são esses professores, para que a gente tenha uma atuação muito mais institucional, né, do que dentro do olhar individual daquele pesquisador. Então, como eu digo sempre em sala de aula, os meus alunos já estão cansados de ouvir, eu sou um pessimista a curto prazo, mas um otimista a médio. Travou um pouquinho aqui, professor, que pena, a Eliane, né, comentando, iludem o povo com um projeto bonito, né, Reginaldo da SPVS, exatamente a respeito dessa comunicação das instituições de ensino e pesquisa com a população geral. Professor, pode dar prosseguimento aí, voltamos com a conexão. Não, só fechando a linha de raciocínio, eu estava falando que eu sou pessimista a curto prazo, mas otimista a médio e longo prazo, porque né, essa necessidade aí de defender o óbvio tem nos exigido novas formas de comunicação e maior efetividade nessa comunicação. Isso é muito importante, né? A gente tem que agradecer também a presença e o trabalho incansável do Ministério Público, né, Federal, Ministério Público do Paraná, né, em se fazer cumprir a lei, porque a gente vê, por exemplo, que esse projeto de revitalização de Enguada de Praia tem aí diversas lacunas, né, vai contra a lei de gerenciamento costeiro, Estatuto da Cidade, o plano diretor, né? Então o Ministério Público também está muito atento para que a lei seja cumprida, né? E tem conseguido barrar
há muitas inconstitucionalidades, né, professor, muitos retrocessos ambientais que muitas vezes são feitos via decreto, né, feitos aí de uma maneira muito monocrática, né, professor? Perfeito. Esse tema, né, que você traz agora relacionado ao planejamento, né, você citou, né, o plano de gerenciamento costeiro, plano diretor municipal. Esse é o tema que mais me atrai, né, para o nosso grupo de trabalho, é a disciplina que eu desenvolvo dentro da geografia, planejamento ambiental. E para o litoral, Sandra, a gente tem um número de planos absurdo, gigante, né? A gente tem os planos municipais da Mata Atlântica recém-publicados, o próprio PDS que a gente já falou, o plano da Bacia Litorânea, ele é de 2019, né? O zoneamento ecológico econômico, inúmeros planos municipais, por exemplo, Paranaguá desenvolve agora a revisão do seu plano diretor, o plano de saneamento básico, o plano de urbanização, regularização fundiária, desculpe. Então, o que nós percebemos ao abrir, debruçar, né, gastar tempo entendendo esses planos? Não falta planejamento, falta o executivo colocar em prática esse planejamento. E eu trago agora um desafio para nós, para a academia e para a sociedade como um todo, que é pensar na integração desses planos, né? Porque muitas vezes a gente identifica indicações opostas para uma mesma porção do território, que não é o caso da Engorda. No caso da Engorda, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro critica de maneira pesada essas estruturas artificiais, né, que se chama, né, são, na verdade, na prática, são obras que interferem a dinâmica e obra que gera necessidade de novas obras. Então, ela é totalmente contrária ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. O Plano Municipal da Mata Atlântica supervaloriza a restinga enquanto estratégia de mitigação dos impactos das ressacas e variação do nível do mar, né? O PDS, ele enfatiza muito a necessidade da revitalização da nossa orla, mas sem a necessidade, né, dessas obras gigantes, caríssimas. Então, temos alguns empreendimentos que, de fato, não fazem sentido nenhum, por isso que criticamos de maneira bastante intensa, mas, porém, outros, como a própria Ferroeste, né, também temos a concordância. A crítica maior é quando um plano, né, por exemplo, o PDZ-PO, que é o Plano da Atividade Portuária, recomenda a expansão do porto em Pontal, e o PDS aponta o contrário, né? O ZE concorda com o PDZ e propõe porto em Pontal, mas os planos da Mata Atlântica dizem que não. E aí eu tenho o desordenamento territorial, né, oriundo dessa confusão. Então, o desafio que eu vejo para o momento não é a elaboração de novos planos, mas aprender a tirar esses planos do papel e de uma forma integrada. Quando existe concordância entre eles, sem dúvida, podemos priorizá-los. Quando existe conflito, né, a gente faz como o PDS fez. O PDS recomendou a discussão do Porto de Pontal, Sandra, para daqui 15 anos. Né? A conclusão do PDS é a seguinte: hoje não temos maturidade, dados, né, e nenhuma segurança para discutir esse empreendimento no litoral do Paraná. Recomenda-se, portanto, que daqui 15 anos essa temática seja retomada. Então, isso é fazer planejamento, né? E cabe ao executivo, sem dúvida, ter a humildade de reconhecer aquilo que está discutido nesses planos e a sabedoria de priorizar aquilo que já foi, que tem uma base técnica, que tem um envolvimento social para participação social efetiva para definir essa priorização. Exatamente, um planejamento a longo prazo, né, com toda a cautela, com todos os estudos necessários. Rafael Sobania lembra aí que tem uma matéria a respeito da Engorda na última publicação de 2020 do OJC, aqui, Jornal Justiça Eco, né? Eu, inclusive, que escrevi, né, professor, é justamente isso, trazer informação científica para uma linguagem acessível ao público em geral, uma linguagem acessível ao público e uma linguagem acessível à imprensa aberta, né? Porque às vezes a própria imprensa tem uma dificuldade em traduzir, né, em uma linguagem informal aí todos os fatores envolvidos numa situação de uma obra deste porte, né? Inclusive a gente já está elaborando, a jornalista Bruna Brunoschi está escrevendo uma nova matéria, inclusive trazendo esses elementos novos aí envolvendo a bacia do Rio Guaraguaçu, né? Então em breve a gente vai ter o lançamento da nossa
nova reportagem a respeito dessas obras, né, trazendo esses detalhes e traduzindo aí para quem quiser ouvir, inclusive para os nossos governantes, que às vezes parece que tem uma dificuldade aí de compreensão verbal, de compreensão de leitura também, né, professor? Acho que às vezes é nosso papel também traduzir as consequências disso, que as consequências serão gravíssimas e muitas vezes imprevisíveis. Dados novos têm sido apresentados a todo momento, né, inclusive em relação à fauna que convive naquele ambiente, né, coisa que há 10, 11 anos nós não tínhamos, o impacto ali da questão portuária, da questão do esgoto, da questão de outros fatores antrópicos também naquela fauna, né, tartarugas, golfinhos, baleias, peixes, e agora a gente já tem esse tipo de informação científica que pode embasar a novas obras também, né, decisões aí políticas. Agora, professor, isso é muito sério, né? O senhor acha que passa e que isso vai ser jogado para nós de uma maneira monocrática, que o governo vai conseguir fazer passar essa boiada aqui com essa obra sem o menor planejamento, inclusive de manutenção posterior? Não, na entrevista que eu dei para a Bruna na sexta-feira, eu justamente ressaltei isso, né? Eu acredito que essa obra, da forma como está, não deva sair, porque, como eu mencionei anteriormente, os elementos técnicos relacionados tanto à fragilidade do projeto, a fragilidade do licenciamento ambiental, a desconexão com o planejamento, o somatório disso, traz, né, uma linha de argumentação, uma robustez tão grande ou talvez maior do que as pedras palanganas que tiveram liminar recente, do que a faixa de infraestrutura, do que o decreto da Restinga, sabe? Então, sinceramente, eu acredito que a peça judicial que o Ministério Público apresentará nos próximos dias à Justiça é bastante robusta e que eu não tenho dúvida que a Justiça vai interferir nesse processo e já adiantando, né, o discurso pronto, né, a conta ficará para a universidade, para as ONGs, para o Ministério Público e para a Justiça. Mas é importante que a sociedade tenha em mente que não é verdade isso, né, que, inclusive, na nossa leitura, se o governo tivesse recuado ano passado, quando a gente apresentou as nossas críticas, para requalificar, no máximo em 2 anos, né, ou seja, final de 2022, início de 2023, teríamos um projeto bastante qualificado, adequado para a implantação de um empreendimento menos impactante, mais barato, né? Então, essa queda de braço ou cabo de guerra nesse contexto é completamente descabido e isso que atrasa o desenvolvimento, né? Quando não existe, né, um reconhecimento da necessidade de rever processos e colocar, né, um planejamento tal como eu já mencionei e repito, o que está sendo feito pelo próprio governo, pelo mesmo governo, em relação à Ferroeste, né, que é pensar na longevidade do projeto. E eu não tenho dúvida que dentro da Ferroeste, acho que o risco de você ter uma judicialização e o impedimento da obra acontecer é praticamente nulo, porque todos os cuidados estão sendo tomados. Muito interessante. O Amar Felipe até comenta que no sul da ilha de Florianópolis estão destruindo a natureza. Inclusive, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre mar, sobre o oceano aqui. A gente vai receber a professora e pesquisadora Camila Domit, do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, né, coordenadora aí do Laboratório de Ecologia e Conservação. Ela vai trazer justamente essas informações a respeito dessa explosão dessas rochas aqui no litoral, que foram embargadas pela Justiça, né, que podem trazer um grande impacto para a fauna. A gente vai entender um pouquinho o que está acontecendo, né? Qual que é a necessidade dessa derrocagem que eles chamam, que é essa explosão, e o que isso pode acarretar e quais são as lacunas também nos estudos, nos impactos, né? Na estimativa de impacto para a fauna, que levaram a Justiça justamente a suspender essa obra, essa explosão. Então, amanhã, a partir das 8 horas, a gente vai estar com a Camila Domit aqui para falar sobre isso e também a gente vai aproveitar a presença dela aqui para falar sobre esse projeto de revitalização, a opinião dela, né, como que está a situação, as condições da nossa fauna litorânea. Então, vocês já estão convidados amanhã, a partir das 8 horas. Professor Eduardo Vedor de Paula, queria agradecer muito a sua disponibilidade, as suas informações, parabenizar pelo trabalho e também pela linguagem que vocês estão conseguindo transmitir, né, que todos aí, lendo a nota técnica, a gente consegue entender muitos aspectos de forma bastante clara e isso é importante também, né? Perfeito, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade. É muito bom para o Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais, do LAGEAMB,
apresentar aqui no Justiça e Conservação os resultados dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no litoral do Paraná, agradecer o trabalho que o JC faz para o nosso estado, né? Então, deixar mais uma vez um abraço aqui para o GIEM, para todo o time de vocês, e fico sempre à disposição para contribuir e discutir com vocês assuntos sobre o nosso belíssimo litoral. Belíssimo e conservado, graças a Deus, em sua maior parte, né? Professor, muito obrigada, parabéns a toda a equipe aí da universidade, do grupo de trabalho, a gente mantém o contato, até a próxima, tchau, tchau. Um bom dia a todos aí, um bom dia também aos ouvintes da Rádio Cultura, a gente volta a se ver e a se ouvir amanhã, a partir das 8 horas, até mais, tchau, tchau.